E quais foram essas, né, circunstâncias? O surgimento do capitalismo, né, de uma nova classe social, que no caso é a burguesia, a centralização do poder nas mãos do rei, né, que vinha acontecendo ali, dependendo de cada país, obviamente, mas a partir do século XIII. Então, né, criando, como eu já disse, aquele confronto entre um poder nacional e um poder universal ou supranacional, como, né, a igreja pretendia, como eu já disse, exercer. Então, se você está fazendo vestibular, né, fica atento a isso, gente. Reforma só depois, né, do fim da Idade Média, tá? É um assunto que marca o início da Idade Moderna. Então, falou em Idade Média, século V, século XV, havia então, né, apenas uma igreja na Europa, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Europa Oriental, existiu a Igreja Ortodoxa Grega, né? Foi o episódio conhecido como o Cisma do Oriente. Ocorreu em 1054. A igreja se separou, mas não é reforma. Então, fique atento a isso. Do ponto de vista histórico, nós estudamos 3 igrejas: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Tá? Igrejas protestantes existem diversas, tá? Mas as chamadas, né, o protestantismo histórico, são essas 3 que você deve se preocupar. E nós vamos começar pelo Lutero, inclusive, né, cronologicamente, foi aquele que deu, vamos chamar assim também, né, numa linguagem popular, o pontapé inicial para as outras, né, reformas. Pessoal, Lutero, pensa comigo, ele era um membro da igreja, tá? Ou seja, ele não era um jovenzinho, né, quando promoveu a reforma. Então, você tem que pensar nisso. Ele era uma pessoa da igreja, né, e fez algumas críticas àquela conduta. Aquela que é pontuada como a mais importante foi a venda de indulgências, né? Deixando claro que é a mais importante, né, do ponto de vista de ter desencadeado a reforma, mas outros pontos também serão criticados. A igreja nessa época estava querendo completar, né, uma obra da igreja de São Pedro e tinha intensificado a venda de indulgências. Então, existia até uma plaquinha que dizia, olha, quando a moeda cair, né, lá no fundo ali do baú, né, onde a pessoa jogava a moeda, uma alma estaria saindo do purgatório. A igreja vendia a entrada no paraíso, né? Por quê? Você ia lá, você contribuía, né, para a construção da igreja, e aí os padres teriam então esse poder de atenuar os seus pecados, né? Por isso que como digo, é uma entrada, né, no paraíso. Quando Lutero fez essa crítica, ele não estava querendo, gente, já um confronto com a igreja, tá? Só que o que aconteceu? Ele foi chamado, né? Houve uma tentativa de conciliação, enfim, mas ele acabou sendo excomungado. É como se, vamos supor, você tem um professor, você até gosta da aula dele e tudo, e aí você faz uma observação, fala, sei lá, gente, professor, por que você não põe um resuminho do que você fala? Né? Então, aí o professor, em vez de falar, tudo bem, né, vamos fazer, ou então não vou por isso, né, entrar num acordo. Aí não, o professor chega e fala, não, vai embora da sala, você está querendo tumultuar, né? Então é um radicalismo que não leva a nada. E acabou gerando justamente isso, né? Uma tensão que desembocou numa guerra civil. Então teve início uma guerra civil na Alemanha envolvendo protestantes e católicos. O século XVI e XVII na Europa foi marcado por essas guerras de religião. Essa imagem é a noite de São Bartolomeu, na França, que nós vamos ver mais à frente, mas vamos focar então no caso alemão inicialmente. Ou seja, em vez de, né, avaliar a crítica, não, eles simplesmente excomungaram Lutero, ou seja, não faz parte do mundo cristão. E aí, né, teve toda uma situação na Alemanha, eram diversos, né, principados, diversos condados, enfim, né, muito fragmentada, e um desses, né, condados, no caso o Frederico da Saxônia, vai ficar do lado do Lutero. É mais ou menos assim, ó, Lutero, pode falar o que você quiser, ninguém vai tocar em você, né? Ou seja, comprou a briga do Lutero. E aí o Lutero, né, se sentindo seguro, começa, por exemplo, a traduzir a Bíblia, né, que era em latim para o alemão,
Por quê, gente? O Lutero tinha essa concepção, ele falava assim, olha, ninguém fala latim, né? Essa relação da reforma tem que estar muito associada, aí você tem que lembrar a formação lá dos estados nacionais. Então, o Lutero dizia, olha, ou você vai ler, né, a Bíblia, dependendo do lugar, né? Se estiver na França, vai ler em francês, se estiver em Portugal, em português, e assim por diante. Então, a Bíblia teria que ser traduzida para a língua inteligível das pessoas. E ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Então, já era também um rompimento, né, com certos dogmas da igreja. E aí ele vai, gente, aprofundando, né, suas críticas aí. E aí a gente vai resultar, né, resumindo, numa guerra civil. Houve uma guerra civil na Alemanha entre os seguidores do Lutero e aqueles, né, que eram apoiadores do Papa. Uma guerra, então, entre católicos e protestantes. Uma guerra civil, gente, terrível, que acaba num acordo, né? Seria mais ou menos o seguinte, olha, onde o príncipe é protestante, os súditos serão protestantes. E onde, né, é católico, serão católicos. Então, veja, essa admissão de principados protestantes pode ser considerada, então, uma vitória, né? Já que até então nenhuma, né, igreja era admitida, né, que não aceitasse o Papa como chefe da igreja. Vale a pena salientar que durante a Guerra Civil na Alemanha ocorreu um movimento, né, de camponeses anabatistas que reivindicavam a distribuição de terras. E Lutero foi contundente. Ele dizia, né, que o movimento, então, camponês deveria ser reprimido. Portanto, esse vínculo, então, de Lutero com os príncipes alemães. E aí, pessoal, vamos fazer uma listinha, né, do que o Lutero, então, está propondo diferente do catolicismo. Primeiro, não se subordinar mais ao Papa. Tá? Ele vai dizer que apenas a Bíblia, né, continha a verdade. Ele, por exemplo, vai decretar o fim do celibato, ou seja, os pastores poderiam se casar. Inclusive, ele se casou com uma ex-freira. Não adoração de santos, né? Ou seja, não adorar imagens. Então, hoje mesmo você, não sei se você é católico, se é protestante, enfim, muçulmano, mas, né, temos amigos, vivemos no Brasil, né, provavelmente já entramos, né, tanto numa igreja protestante quanto numa igreja católica, e você vê, né, visualmente a diferença. Na igreja católica é cheia de santos, de imagens, e a igreja, né, protestante não. Eu vou deixar aqui algumas características, né, das diferenças entre o catolicismo e o luteranismo. Depois você dá uma paradinha e anota com mais calma. Mas eu gostaria de destacar também, né, essa livre leitura da Bíblia. Ela é importante. Porque você tira, né, o padre como intermediário entre o fiel e Deus. A consequência disso é que as pessoas começaram a querer aprender a ler, né? Porque, veja, você tem acesso direto à Bíblia. Então, nos países protestantes, muito cedo, as pessoas se alfabetizavam, né? Praticamente conseguiram. Você pode ver até hoje, né, esses países protestantes, como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, eles muito rapidamente eliminaram o analfabetismo. Elas poderiam ler a Bíblia, então, né, não precisava, como eu disse, desse intermediário. Então, foi uma consequência aí da Reforma Protestante. Lutero manteve dois dogmas, o batismo e a Eucaristia. Existe um filme também, né, com esse nome, Lutero, que vai dar um panorama bem interessante da Reforma Protestante. Se você conseguir assistir, eu acho que vale a pena. Se você está se dedicando a esse momento, né, de estudar esse assunto, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha.